Olá, internauta que nos acompanha por meio do nosso site ou das nossas redes sociais. Nessa quarta-feira chuvosa aqui no município, hoje nós recebemos dois nomes do Novo de Cascavel. Dirceu Soligo, candidato a deputado estadual, e Henrique Mecabô, candidato a deputado federal. Olá, bem-vindos aqui. Obrigado por receber a gente mais uma vez. Eu já estive aqui na pré-campanha, Dirceu também como vice-presidente estadual do partido. Estamos na reta final, até debaixo de chuva a gente tem que vir aqui para Marechal fazer a nossa votação, né? E como é que estão as expectativas de vocês justamente por conta dessa reta final? Agora que a gente está vendo, né, Dirceu, que o eleitor começa a se atentar mais para o voto de deputado. Eu vi um dado aqui de Marechal que 62% dos eleitores ainda não têm candidato a deputado, seja federal, seja estadual. A eleição está super focada no presidente, né? Estamos divididos aí entre dois nomes, e agora que a população começa a procurar quem vão ser seus novos deputados federais, se vão dar uma nova chance de um novo mandato para nomes já conhecidos. A gente tem a felicidade nessa reta final de, claro, a gente conta com uma campanha mais enxuta por estar no Novo, sem usar fundão, sem usar recurso eleitoral, mas conta com a vantagem de ter ali voluntários dispostos a multiplicarem a palavra nessa reta final que tanto importa. Aqui a gente distribuiu material o dia inteiro para vários apoiadores que querem nessa reta final fazer a colinha, o currículo de cada um de nós chegar a outros conhecidos aqui da cidade para que o voto se multiplique nesse momento onde a população está definindo para quem vai dar seu apoio. E a sua expectativa, Dirceu? É muito boa, inclusive, né, seguindo essa linha que o Henrique está comentando, por esse grande diferencial nosso do Partido Novo, de pessoas, nomes novos, com novas práticas que a gente está levando para a política, a gente está sendo muito bem recebido e convidado para todos os lugares, né, Henrique? A gente não está conseguindo chegar em todos os lugares que querem a gente lá para falar dessa proposta. Então, nós temos, de fato, uma proposta de renovação por conta de pessoas preparadas, os critérios que o Novo adota, né, de trazer pessoas que nunca foram políticos para dentro da política, com formação, como é o caso do Henrique, um jovem muito bem formado e preparado para trazer essa mudança que a população quer. E o que a gente percebe mais na nossa fala direto com o eleitor? É que o eleitor está cansado dos mesmos. Nós temos políticos aqui com 30 anos de mandato. E nós, do Novo, justamente, a gente leva uma proposta de que nós só poderemos ser reeleitos uma única vez no mesmo mandato. Então, para quê? Para evitar esse carreirismo político, né? Então, nós levamos essa proposta e isso que nos torna muito diferente. E não somente nós estamos prometendo, nós já temos mandatário fazendo a diferença. O governo de Minas, Romeu Zema, está lá transformando o estado de Minas Gerais, que era um estado quebrado, e hoje está mostrando que fazer política correta, valorizando aí o dinheiro do pagador de impostos, trazendo para dentro do serviço público pessoas qualificadas para a equipe de governo. Então, isso está sendo muito legal, a gente poder levar essa informação para o eleitor. Então, por conta disso, a gente acredita assim que teremos aí uma boa e expressiva votação aí em dia 2 de outubro. O Novo acredita que vai ser possível eleger deputado estadual e federal aqui no estado? Acredita sim. A meta do partido é fazer um federal e 2 estaduais, né? Lançou chapas já sabendo da dificuldade de fazer mais do que isso, mas a gente tem encontrado muito essa demanda por renovação, por pessoas novas. Como é uma eleição muito pautada pela presidência, a gente tem percebido também que o eleitor que, digamos, tem medo que o presidente, que não é a escolha favorita dele, ganhe, ele está procurando também um deputado que não esteja à venda. E isso a gente do Novo, por nem precisar entrar na política, por ter um currículo para botar à disposição, por ter assinado o compromisso de mandar emendas a partir de consulta pública, né? Não viver só de troca de favores por meio de emenda, ter assinado que não vai disputar mais de uma reeleição, de enxugar metade do gabinete, tudo isso fortalece para o eleitor essa imagem de independência e atrai atenção, mesmo para o eleitor de um ou outro presidente, de ter um deputado que vai fazer um trabalho técnico, que não vai estar à venda no primeiro dia de mandato de um presidente. Porque a gente sabe que
que temos candidatos aqui na região que estão com um ou outro presidente, estão ali com o Bolsonaro por ocasião, mas no dia 1 do governo do Lula estão à venda em troca de emenda para fazer o que o governo quiser. Os deputados do Novo não têm esse perfil, não é a maneira que o Novo faz política e essa demanda de deputados novos, preparados e principalmente independentes, que não estejam à venda ali na sua função, a gente tem encontrado muito aqui na região oeste, porque as pessoas, desde que eu nasci, há quase 30 anos em Cascavel tem 2 deputados federais, são exatamente os mesmos. As pessoas estão cansadas dessas figuras, às vezes estão um pouco cansadas de falar de política, mas quando encontram esse compromisso que a gente firmou, né, de ter um mandato independente técnico, se interessam até olhando para o cenário do Executivo. Inclusive, há deputados do Centrão que já estão querendo abrir conversa com o candidato Lula se ele for eleito, né? Esse é o jeito centrão de fazer política, né? Vai onde está o recurso e não focado no que é melhor para o Brasil, né? Então, eles vão onde é melhor para eles. Então, isso já sinaliza e é o que nós batemos, né? Que o Henrique comentou muito bem, nós vamos sempre, como mandatários, votar nos projetos que são bons para o Brasil, independente se é do governo ou de um lado ou outro, né? Nós vamos votar naquilo que de fato traz benefício para o cidadão brasileiro. E aqui um ponto importante que facilita para nós divulgarmos essa proposta no Paraná é que nós temos 2 vereadoras em Curitiba do Partido Novo que já estão mostrando na prática esse modelo de fazer política sem esse toma lá da cá, votando emendas por prioridade do município. Então isso nos ajuda muito. A gente não tem ainda deputado, mas temos a Indiara e a Amália lá em Curitiba, fazendo justamente na prática isso que nós estamos falando aqui ser possível. Nós queremos levar para a Assembleia Legislativa, eu e o Henrique, na Câmara Federal, né, e fazer essa transformação aí da política pela maneira certa de fazer, e não por interesse pessoal e de grupo somente, né? Temos que pensar no Brasil, pensar nas futuras gerações, não só nas futuras eleições, como você comentou, tem gente que já está pensando em ir para o lado que ganha, já pensando na próxima eleição dele. E isso que nós precisamos romper e votar mais por um Brasil próspero e de oportunidade para todos, do que simplesmente para oportunidade somente para político. Claro que nesse modelo político que a gente tem, onde os deputados dependem tanto de emendas para se manter no cargo, né, fazem essa troca de favor, acontece isso que você apontou, os deputados que já tentam se posicionar bem para qualquer cenário, né? Não interessa quem é o executivo, eles vão estar a favor do governo para ganhar recurso, mandar de volta para a base essas migalhas dos nossos impostos, que a cada R$100 que saem de Marechal voltam 36, e a gente tem que pedir por favor para voltar e agradecer muito quando volta. Esse modelo dificulta que pessoas menos conhecidas como eu, Sim. como o Dirceu, que a gente chegue lá porque acaba firmando compromisso, claro, com lideranças políticas, com os prefeitos, com os vereadores. Mas a gente tem a vantagem também, acho que são 2 vantagens muito grandes. Tem chamado a atenção da população de outras cidades, até fora da região oeste. Primeiro, o nosso compromisso público de destinar emendas a partir de um edital, onde qualquer um vai poder fazer sugestão do destino daquele recurso. Porque é impossível, já para um deputado estadual em Curitiba, mas principalmente para um deputado federal que está lá em Brasília, saber o que é mais necessário na ponta, né? O que precisa aqui em Marechal. Eu, descolado da realidade local lá em Brasília, mesmo visitando a região com frequência, não aparecendo só de 4 em 4 anos, é mais fácil que um cidadão saiba me dizer do que eu próprio, como deputado saiba disso. Então, esse compromisso tem tranquilizado pessoas de Marechal, de Toledo, de Foz do Iguaçu, que nós não vamos atuar só por Cascavel, que qualquer cidadão do Paraná vai poder indicar o destino dessas emendas. Isso já dá algum conforto para as pessoas. E uma vantagem que a gente tem também, apesar de não ter toda essa troca de favores e um monte de liderança política indicando a gente por aí, é que nós precisamos de uma votação muito acessível. Como o Novo lançou chapas grandes, né? No caso da chapa de deputado federal, uma chapa de 28 candidatos, para somar uma cadeira só, a cabeça de chapa se torna acessível. São todos nomes desconhecidos. Hoje a projeção é que a partir de 35 mil votos eu seja deputado federal, que é uma votação de deputado estadual, e olha lá em muitos partidos. O Dirceu, a partir de 20 mil votos, pode ser um deputado estadual novo aqui para a região oeste. Essa acessibilidade da votação também fortalece a gente nessa reta final, porque as pessoas também gostam de votar em quem é um candidato viável, que tem chance de ganhar. E a gente, mesmo sendo desconhecido, tendo essa votação acessível como meta para alguém que é candidato de primeira viagem,
fortalece essa possibilidade, desperta mais o interesse da população, que faz, opa, parece que o meu voto realmente pode valer a pena aqui. Eu posso, com um voto, fazer diferença para esse candidato bater esses 35 mil votos e virar um deputado federal. Henrique, você mencionou que o Novo aqui no estado acredita que vai conseguir eleger um deputado federal. A gente pode ver, de repente, o seu nome lá despontando? Com certeza absoluta. Isso nós queremos. Até a nível de partido, a nível de mobilização do diretório estadual e nacional. No Novo, a gente sabe que tudo acontece de forma muito meritocrática, né? Sim. Então, eles acompanharam os candidatos, conseguiram capilarizar mais sua candidatura pelo Estado, conseguiram arrecadar mais por meio da vaquinha, por meio de doações de empresários, porque sem recurso público também a gente tem esse trabalho adicional de correr atrás da verba para fazer a campanha acontecer, para poder rodar o Estado e imprimir o material. Hoje já ficou claro para o partido que o Dirceu é um desses nomes muito fortes para ser uma das 2 cadeiras do Novo na Assembleia Legislativa e que o meu nome desponta para ser o novo deputado federal do Partido Novo aqui no Paraná. A base eleitoral de vocês hoje está em quantos municípios? Hoje eu, na minha candidatura, tenho grupos trabalhando em 62 municípios, a maioria nas regiões Oeste e Sudoeste, mas trabalho forte mesmo eu tenho hoje em 25 cidades. E claro que o maior eleitorado vai vir ali de Cascavel pelo histórico da minha família no agronegócio, por eu ter nascido e crescido ali antes de ir para fora do país estudar. O Dirceu também sei que tem movimentado bastante a região, né, Dirceu? Sim, bom, a base mesmo é Cascavel, o reduto maior, né, mas eu tenho um trabalho de mais de 30 anos na região, que eu trabalhei como na indústria farmacêutica, visitando médicos, hospitais, farmácias da região, e também eu fui vice-presidente estadual do Partido Novo. Então nós desenvolvemos grupos do Novo em toda a região. Aqui tem mais de 50 cidades. Aqui mesmo em Marechal, quando eu estive líder da região, nós formamos grupo, formamos em várias cidades aqui. Então hoje são esses grupos de voluntários que nos ajudam, que querem mudar a política e trazer esse modelo para o seu município, que estão nos ajudando e que trarão votos aí para nós agora em 2 de outubro. Então a gente tem esse voluntariado aí em muitas cidades do Paraná. Esse pessoal que quer essa renovação. Então, está bem legal. É impressão minha, ou na eleição de 2018, quando o Novo lançou o Amoedo como candidato a presidente, havia uma maior movimentação, ou se falava mais do nome do partido aqui na nossa região? Com certeza, acho que o Dirceu pode comentar mais, porque eu em 2018 ainda nem tinha voltado aqui para o país, acompanhava o Novo de longe, mas o Dirceu foi uma liderança local aqui por muito tempo. Mas é evidente para a gente que, sim, o Novo não é mais uma novidade. Algumas pessoas, ao longo dos últimos anos, deixaram de gostar do partido por causa do posicionamento do Amoedo. Às vezes a gente perde tempo de reunião explicando que já há mais de 1 ano e meio o Amoedo não é mais dirigente do partido. Né, e que as pessoas deveriam olhar para o trabalho do Romeu Zema como governador em Minas, do Marcel Van Hatten, deputado federal, que são hoje as grandes referências que a gente tem, além, aqui no Paraná, da vereadora mais votada do estado em Curitiba e da Amália, que também é vereadora lá. Mas caiu mesmo essa demanda, né, Dirceu? Na verdade, eu acho que tem vários pontos aí que pegam o fato dessa polarização. Em 2018 era muito mais fácil nós reunirmos para discutir política. Aqui mesmo nós viemos em grupos do Novo, de Cascavel, que a gente reuniu muita gente. Então hoje o pessoal está mais fechado para discutir a política, mas eu percebo que a vontade de mudança ainda continua, só que ela está mais retraída aí nos bastidores, e a gente não tem conseguido reunir multidões que daí nós reunimos. Nós reunimos, quando trouxemos o Amoedo em Cascavel, nós lotamos um auditório lá com mais de 600 pessoas. Hoje a gente tem dificuldade para isso, porque por conta dessas... Qual é a decepção do Novo com o Amoedo? Na verdade, o que a gente percebe assim, o Amoedo, ele chegou um momento que ele mais criticou do que seguiu naquele caminho que a gente vinha construindo. Nós temos uma pegada aí de construção, de mostrar que nós temos um projeto para o Brasil, um Brasil de futuro, e houve muita discussão. Mas o Novo não mudou, o nosso projeto e os princípios e valores do Novo não mudaram. Tanto é verdade que isso até nos fortalece, porque mostra que o partido é uma instituição pautada nessa mudança. E o Amoedo, o que aconteceu? Ele, em um determinado momento, ele pareceu ser o dono do partido. E como nós, filiados, nós pagamos a mensalidade, e o Novo se sustenta com isso,
não aceitaram mais ele, tanto que ele saiu. Ele tentou voltar para ser presidente e o filiado e as lideranças não aceitaram, tanto que hoje ele é apenas um filiado. Nós temos como presidente nacional o Eduardo Ribeiro e o Felipe Dávila como o candidato a presidente. Então isso mostra que o Novo, ele é de fato uma instituição que não tem um dono, e sim quem é o dono são os filiados e o que mandam no partido. Se você não está satisfeito, você para de pagar, como aconteceu. Então hoje o Amoedo é simplesmente um filiado e nós continuamos firmes nesse propósito de ser um projeto de transformação política de médio e longo prazo, mas que já estamos fazendo esse guarda-chuva se abrir, aí com o exemplo do Zema, dos deputados estaduais, federais, vereadores e o Adriano em Joinville, e é assim que nós queremos crescer, de uma maneira sustentável. E estamos crescendo, é isso que nós vamos fazer com os novos deputados aqui no Paraná. Há alguma projeção de crescimento do Novo aqui na nossa região no decorrer dos próximos anos? Nessa linha, o que a gente pretende também? Eu estou no Partido Novo desde 2015, então não é um projeto, hoje eu estou como candidato a deputado estadual, mas não é um projeto do Dirceu, é um projeto, nós levamos tanto pau nesse período aqui do Amoedo, mas nem por isso nós desistimos, porque nós sabemos que mudar essa política não é fácil, e ela tem sim um projeto para 2024, nós temos eleições para prefeito em várias cidades do Paraná, inclusive Rondon é uma cidade que tem esse potencial, e elegermos vereadores e começarmos a mostrar na prática que dá para fazer esse modelo. Um exemplo, por exemplo, que as vereadoras de Curitiba adotaram lá no primeiro dia de mandato. Elas chegaram em Curitiba, tinham direito a um carro e 200 litros de combustível cada vereadora. O que a Indiara e a Amália fizeram? Elas abriram mão desse carro. Não precisam. E esse é o modelo, é o jeito de fazer política na prática que nós queremos trazer para todos os municípios. Isso agora, em janeiro, quando a Câmara de Vereadores de Curitiba foi renovar o contrato de alocação de carro, ela já reduziu em 40% o gasto. Por quê? Porque outros 9 vereadores também abriram mão do carro e do combustível. Então, esse é um dos exemplos, mas temos vários que a gente quer trazer em 2024, já nas prefeituras aqui da região oeste também, inclusive Marechal Rondon, Cascavel, Toledo. E é um projeto que está crescendo, como eu comentei, de forma sustentável, porque nós não pensamos só nas próximas eleições, nós pensamos nas futuras gerações. Nós vamos fazer certo, às vezes é caro isso, é o exemplo do Amoedo. Custou caro, nós até perdemos filiados, mas não desistimos da nossa trajetória, que é fazer política correta, sem esse toma lá da cá, sem interesse só de se manter no poder. Nós queremos pessoas vocacionadas, que nem o Henrique se preparou para ser um servidor. Então, esse é o projeto Novo, não vai mudar. Mesmo com toda essa dificuldade que o Amoedo tem nos trazido, nós não mudamos, nós continuamos firmes. De quem que nós levamos pancada? De quem quer continuar fazendo a política errada, desse mensalão, de usar 5 bilhões de fundo eleitoral para fazer política, desses nós levamos pancada. Mas do cidadão que vê que esse rumo não vai dar certo, ele nos apoia. E sabe que desconstruir esse modelo político aí que foi feito para esses políticos se manterem perpetuamente no poder, não é fácil de destruir. Mas nós estamos aqui firme e forte, e devagarzinho nós vamos montando, e assim que se faz política, de maneira correta, pensando nos nossos filhos, nossos netos. Então, vamos ter dificuldade? Sim, mas isso nós já imaginávamos. Quem criou o Novo lá atrás, ele falou, o dia que vocês começarem a incomodar esses políticos que estão lá passando esses cargos de pai para filho, eles vão se revoltar, vão atacar, vão dificultar vocês, e é o que está acontecendo. Mas nós sabemos disso. Então, eu que estou aqui desde que o Novo surgiu, eu estou sabendo disso. Eu entrei sabendo que não seria fácil. Então, nós não vamos desistir. Se a gente não for os eleitos, eu ou o Henrique, mas nós elegermos um deputado federal e 2 estaduais, que é a projeção, está tudo certo. Esse é o projeto. E se a eleição não vier, há possibilidade da gente ver algum dos 2 nomes aqui na eleição de 2024, na disputa em Cascavel? Eu nunca pensei sobre isso, sendo sincero. Estou muito focado na eleição desse ano. Assim, não digo que descarto, mas e às vezes as pessoas me perguntam por que já deputado federal, né? Por que já um pleito desse nível?
às vezes questionando se é uma sede por poder muito grande. Né? Por que ser só deputado federal? Por que não ia vereador? Foi por uma questão de preparo e de conhecimento. Né? Como eu fiquei 5 anos fora do país, fiz a graduação em Economia e Ciência Política, fiz o mestrado e estudei os temas de política brasileira, de problema de política pública a nível federal, a nível macroeconômico, eu não sei resolver tão bem os problemas de Cascavel, do estado do Paraná, como eu sei discutir esses problemas a nível de Brasil. Né? Mas não descarto, agora já 2 anos de volta aqui e ainda com, se não der certo agora, mais 2 anos pela frente aqui na região, considerar um cargo a nível municipal. Por que não dar o exemplo na Câmara Municipal? Né? A gente vê que essa filosofia, apesar de ser um caminho mais longo e mais duro, essa ideia de dar o exemplo dá resultado. Tem candidatos em Cascavel que também são de renovação, sendo questionados por que de terem aceitado o recurso do fundão. Que dizem que é impossível fazer campanha. Me ofereceram 800 mil reais de fundão e eu recusei em outros partidos para ficar no Novo, para mostrar que é possível, por meio de financiamento coletivo, de captar pontualmente com empresários, apoiadores, produtores rurais, que era possível fazer uma campanha assim, de sola de sapato, em busca de um voto de opinião que não está à venda. E aí, Henrique, eu lhe pergunto o seguinte, é possível fazer uma campanha de igual para igual com um candidato que tem acesso a fundão ou a um valor tão exorbitante assim? Essa é uma ótima pergunta. Eu não acho que é possível fazer uma campanha de igual para igual, mas eu não acho que a ideia seja fazer uma campanha de igual para igual. Tradicionalmente, os políticos tradicionais estão em busca, infelizmente, de um voto que está à venda. Eles exploram a vulnerabilidade das pessoas que mais precisam, das pessoas que mais dependem do governo, não pautando projetos que vão melhorar a vida dessas pessoas. Na base da compra de voto na reta final da eleição. Isso demanda muito recurso, porque o político tradicional, com dinheiro que sai do nosso bolso, compra lideranças, compra vereadores que mobilizam as bases deles para um evento, para um churrasco, nisso pega o cadastro de todo mundo e na reta final da eleição vai lá entregando o brinde, entregando cesta básica em troca do voto, mantendo a pessoa naquela condição de pobreza para se perpetuar no poder. Lógico que com isso o voto vai ser aí 150, 200 reais por voto, que é o que a política tradicional aqui da região sempre comenta que é o custo de um voto. O nosso voto não é esse. O voto meu e do Dirceu é o voto desse trabalho de formiguinha, é um voto de opinião, um voto que não está à venda, um voto de pessoas que estão cansadas de verem sempre os mesmos, de bancarem campanhas dessas mesmas figuras e que vão tirar seu tempo para indicar voluntariamente, para pegar um material nosso, como pegaram hoje aqui em Marechal, e ir de porta em porta indicar para os amigos, que existem novas opções que podem sanar essas vulnerabilidades no longo prazo, que não estão só pensando na próxima eleição, em ficar no poder. De fato, não dá para fazer campanha de igual para igual, é uma estrutura muito mais enxuta em termos de recursos, é uma campanha que não faz eventos gigantescos, mas que com um bom trabalho dá para conseguir fantástica adesão. O meu lançamento de candidatura foi o segundo maior de Cascavel, com mais de 500 pessoas presentes, acho que até saiu uma nota aqui no jornal. Então, a gente mostra que, por uma via diferente, em busca de um voto de opinião, o voto de quem quer sair da indignação para a ação, a gente consegue atingir uma eleição, consegue um resultado melhor para o país, sem ter que ter uma campanha de toda essa estrutura, com todo esse dinheiro público indo pelo ralo, forrando a cidade de material, sujando a cidade, em busca de um voto desinformado, né? Em busca de uma pessoa que às vezes está tão desgostosa de falar de política, já está tão descrente que vai sair de casa no dia da eleição, vai pegar um santinho do chão e digitar o número daquele deputado para não jogar o voto fora. Esse modelo a gente já viu que não funciona e a gente está mostrando que dá para fazer de maneira mais enxuta. Não de igual para igual, mas de maneira diferente. Dirceu, você não vai fugir da minha pergunta. 2024. Muito boa. Eu acredito que sim, nós teremos candidatos em Cascavel e aqui em Marechal Cândido Rondon também. Por quê? O Partido Novo, por ser uma instituição de fato nova, aprendeu inclusive nas eleições de 2020, que nós perdemos de ter eleições, que era um momento que nós estávamos ali, assim, o pessoal com sangue no olho, eu diria, para eleger vereador em Cascavel. E por questões do processo seletivo, que o nosso processo seletivo é rigoroso, nós não tivemos nenhum aprovado a prefeito em Cascavel. Tivemos 2 candidatos e nenhum foi aprovado. E o Novo aprendeu com isso. O Novo hoje tem uma fundação, que se chama Fundação Brasil Novo, convido você a conhecer, participar, onde nós passamos por esse processo, mas o que a fundação faz? Ela prepara. O Henrique é um bom perfil, tem uma boa formação, mas não está preparado para ser candidato, então a fundação está preparando essas pessoas para serem bons candidatos.
E em Cascavel já tem várias pessoas que estão fazendo esse curso de formação de liderança política, ao qual eu e o Henrique passamos. Então, nós vamos ter vários nomes bons em Cascavel que poderão serem aprovados para ser o prefeito, o vice-prefeito, e nós vamos precisar de 22 candidatos aprovados para vereador em Cascavel. E eu acredito que teremos sim, e o oeste do Paraná vai ter mais nomes também em outros municípios. É esse o projeto novo. Nós crescendo de forma sustentável, com pessoas preparadas, vocacionadas e mudando a maneira de fazer política no nosso município, no nosso estado, no Brasil. Bom, neste fim de semana nós temos o debate dos candidatos a presidente. No debate na Band, o Felipe Dávila, do Novo, foi, de certa forma, criticado porque ele focou muito na questão da privatização. Como é que estão as expectativas de vocês para esse fim de semana? Ótima pergunta. O Felipe, conversei com ele semana passada em Maringá, a gente passou o dia junto lá, visitando umas cooperativas e outras empresas, e a gente discutiu a atuação dele no debate. Em geral, a nossa impressão aqui na região oeste de que foi muito bem recebido. Mas realmente ali no debate, num tempo curto, com segundos contando contra, ele que nunca foi candidato, que nunca tinha participado de um debate, ele mesmo, numa autocrítica, ele disse que alguns pontos dele ficaram muito rasos, que ele teve que falar de maneira muito acelerada. E ninguém tem nem paciência de ouvir em detalhes o plano de governo de um candidato como o dele, que é super extenso. A expectativa dele é de conseguir esmiuçar mais as ideias nesse fim de semana e principalmente chamar mais atenção para os candidatos a deputado do Novo. A população em geral não conhece ainda o projeto do Novo, não sabe que existe um partido que faz política sem usar dinheiro público, que corta metade do gabinete, que tem só políticos de renovação, que avalia o currículo desses candidatos para que possam disputar um cargo, e ele quer jogar mais luz nisso, né? Tendo consciência de que a eleição para a presidência já está muito dividida, o papel do Novo agora é liderar pelo exemplo no legislativo, para que depois fortaleça as bases regionais, municipais, para vir ainda mais forte daqui a 4 anos na eleição federal, né, Nilson? Esse é o projeto. O nosso projeto é de médio e longo prazo. Estamos fazendo essas bancadas aí de federal, estadual, vereadores e prefeito, agora no executivo, mostrando esse exemplo. E a gente vai chegar lá. A sociedade brasileira quer mudança. Ela está vendo que esse modelo de política que nós temos precisa de novas alternativas. E, no geral, a gente tem ouvido, durante as semanas aí após o debate, muito elogio do Felipe. De fato, é o nosso modelo. Nós queremos privatizar empresas estatais aí que dão prejuízo, que servem de cabide de emprego para... Nós temos estatal até de camisinha. Até de camisinha. Então, o Felipe tem pontuado positivamente com esse posicionamento, que é o nosso posicionamento como partido, claro, de deixar o Estado menos pesado para o pagador de impostos e privatizar essas empresas que dão prejuízo, que é as que devem ser começadas em primeira mão, é o nosso ponto alto e não vamos fugir disso porque é a nossa bandeira principal, é diminuir impostos e privatizar empresas deficitárias do governo. Com o Felipe Dávila não deslanchando na eleição, quem deve receber o apoio de vocês em um eventual segundo turno? Nós somos de direita, né? Então não vamos fugir disso. Já fomos em 2018, o Amoedo fez uma boa votação na região, mas eu falo por mim, todo mandatário, todo filiado é independente, mas nós jamais vamos votar no PT, né? Então é direita sempre, e assim que nós queremos defender um Brasil democrático, com mais liberdade, com mais igualdade, com mais fraternidade, e esse é o nosso foco. E a maneira correta é esse modelo. Não tem algumas coisas que a gente pontua que precisava e precisa ser feitos nesse governo, sim, e nós sempre vamos pontuar aquilo que é certo, vamos elogiar, vamos andar juntos, mas aquilo que não é correto, independente do governo que vem, nós vamos pontuar, porque o Novo, e nós particularmente, somos independentes, mas queremos esse Brasil que dá certo. Eu falei que é uma ótima pergunta porque é sempre bom a gente ter essa janela para esclarecer. Sim. As pessoas não estão acostumadas a ter um partido que é independente em todas as ocasiões, todas as votações. Estão acostumados ou o partido é da base, ou ele é oposição, e ele sempre vota de acordo com isso. E normalmente essa base e a oposição se desenham aqui no Brasil não ideologicamente, se desenham de acordo com quem está recebendo mais recursos do Executivo. O Novo não entra nesse jogo,
não pauta o mandato dos deputados em torno desse recurso que manda de volta para as bases, e por isso tem críticas pontuais, sim, ao governo, e vota a favor de todas as reformas. Inclusive, eu sei que a gente já deve estar passado do tempo, mas uma história muito boa que os deputados do Novo sempre trazem para a gente, é que eles têm outros deputados lá que são amigos deles. Existem pessoas boas em todos os partidos. Mas essa independência do Novo torna possível que nós tenhamos pessoas boas e com coragem. A reforma administrativa do governo foi aprovada em comissão com 8 votos de deputados do Novo. E nós só temos 8 deputados. Porque no dia da votação, os deputados de outros partidos, um passou mal, uma filha tinha que ir fazer uma prova na escola, o outro perdeu o avião, todos se eximiram de votar. Os 7 deputados da comissão, fora o presidente, que já era do Novo, foram substituídos por deputados do Novo e a reforma administrativa passou por 7-6. É um partido com coragem, inclusive, para votar pautas impopulares. E isso vai um pouco além de esquerda ou direita, porque não está nessa noção de quem é base ou quem é oposição. É uma análise técnica independente dos projetos. Dito isso, é um partido de direita que tem enxugado o Estado e botado as contas em dia em Minas Gerais, tem avançado em privatizações e nisso se torna impossível para um filiado do Novo, isso já foi dito pelo Felipe Dávila, em entrevista já foi dito pelo Zema, se torna impossível votar no candidato do PT.